Olá, professores e professoras do 8º ano. Estamos aqui falando do volume 2 e já estamos no capítulo 5 da coleção Descomplica Saberes da editora Saviés, a qual eu faço parte, Janeide Xavier, conversando com vocês um pouquinho. Bem, agora estamos no capítulo 5, então são novas habilidades que você precisa conhecê-las. Então vamos lá? Olha só, eu estou falando aqui que esse capítulo, ele fez uso da habilidade 07 LP20, distinguir em textos multimodais, relações de reiteração, complementação ou oposição entre informações visuais e verbo-visuais e informações escritas. Também apresenta a habilidade do 6º ano, né, do 0 ao 6º ano, LP37, que trata de identificar em textos, em versos, aspectos rítmicos, sonoros, rimas, organização de estrofes, recursos expressivos semânticos, figuras de linguagem e nível gráfico espacial, distribuição da mancha gráfica no papel. Também aparece aí a habilidade do 8º ano, do 0 ao 8º ano, a LP15, que diz estabelecer relações entre partes do texto, identificando antecedente de um pronome relativo ou referente comum de uma cadeia de substituições lexicais. Também estão presentes na elaboração dos itens do capítulo 5 a habilidade de 6º ao 9º, LP10, que diz organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos, tópicos e subtópicos, segundo as regras gráficas e também de acordo com o gênero textual. Está aí também presente a LP17 do 8º ano, explicar os efeitos de sentido de uso em textos de estratégias de modalização e argumentatividade, sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos e perífrase verbais, adverbiais, enfim. Essas habilidades, elas estão associadas a quais descritores que aparecem aí na sua coleção? LP20, compreender a relação de sentido entre imagem e texto verbal, multimodalidade, nos variados gêneros, por meio de recursos linguísticos e semióticos. Agora, a LP37, interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros, estrofação, rima, literação, semânticos, figuras de linguagem, por exemplo, gráfico espacial, que é a distribuição da mancha gráfica no papel, imagens e sua relação com o texto verbal. Agora, a LP15, ela se alinha, se associa, relaciona-se ao descritor estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições e substituições que contribuem para a continuidade do texto. A LP10, diferenciar as partes principais das secundárias de um texto. Já a LP17, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. E agora, o que diz a BNCC? Você já sabe. A preocupação com o letramento, e é por isso que eu trago aqui uma sugestão. Quando eu falo que nessa tela eu dou uma sugestão para que você antecipe o texto escolhido, essa não é uma sugestão, não é? Essa é o óbvio. Qual foi o texto que eu escolhi do capítulo 5? Foi esse aqui. O futebol perdeu seu rei. É uma notícia, né? Nesta quinta-feira morreu Pelé, o maior jogador da história. Aos 82 anos, aberto ao público, o velório será realizado das 10 horas de segunda-feira até às 10 horas de terça-feira na Vila Belmiro. O enterro, restrito aos familiares, será na terça-feira no Memorial Necrópole Ecumênica
também em Santos, São Paulo. Essa é a notícia que trouxe a morte do rei, a morte do Pelé. E a partir desse texto, olha só, esse texto, então, ele serviu como suporte para a elaboração do item 15. E nesse item 15, o descritor avaliado foi diferenciar as partes principais das secundárias. E a minha proposta, a minha sugestão aqui é a seguinte: leitura e compreensão do texto. Essa é a primeira etapa. Indicar a página da notícia sobre a morte de Pelé para os estudantes, pedir que leiam atentamente, identifique as informações principais. Quem, o que, quando, onde, porquê. Análise crítica. Em grupo, pedir que os estudantes discutam as seguintes questões. Qual a importância de Pelé para o futebol mundial? É uma discussão guiada, né? Como a notícia é construída para transmitir a informação da morte do rei? Quais sentimentos a notícia pode evocar no leitor? Como a morte de Pelé foi retratada em diferentes meios de comunicação? Aí demanda uma pesquisa, é claro, que você pode fazer previamente trazer. A sequência da atividade agora é a produção textual. Pedir que cada grupo escreva uma notícia alternativa sobre a morte de Pelé, focando em diferentes aspectos esportivo, social, histórico. Os estudantes devem considerar a estrutura da notícia, apresentação do título, lead, desenvolvimento, fechamento e usar uma linguagem jornalística adequada. A próxima etapa é a apresentação e discussão. Cada grupo apresenta sua notícia para a sala. Após as apresentações, fazer uma discussão sobre os diferentes abordagens e como a escolha das informações e o estilo da escrita podem influenciar o leitor. E, por fim, fazer uma reflexão crítica. Pedir que os estudantes reflitam individualmente sobre o impacto de Pelé na cultura brasileira e mundial e escrevam um pequeno texto de opinião. Gostaram da sugestão? Bacana? Até nosso próximo capítulo. Obrigada!